Seja muito bem-vindo. Você está no canal O Mundo do Futebol. A bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo é aquele que os amigos já sabem. Tradicional de Mercadão da Bola, tem muita notícia mesmo, tá? Mas antes disso tudo, vamos passar algumas coisas aqui, ficaram pendentes. O Portland Timbers venceu o Tijuana por 3-1 pela Leagues Cup. Eu prometi passar esse resultado, né? E tô passando nesse vídeo aqui. O Gel venceu o Colatina por 6-0 pela segunda divisão do campeonato capixaba. Também aqui, gente, eu creio que passei errado no último vídeo, quando passo os jogos do fim de semana, o horário da partida entre Eintracht Frankfurt e Brentford. Nesse sábado, né? Amanhã, no caso, quando vai sair esse vídeo aqui. Bom, eu disse que esse jogo seria às 10 horas da manhã. Bom, esse jogo vai rolar às 11 horas da manhã, tá? Eintracht Frankfurt e Brentford. Newcastle e Bayer Leverkusen. Mais um jogo amistoso que teremos nesse sábado também, às 11 horas da manhã, tá? E no próximo domingo, vamos ter a Supercopa da Inglaterra, né? Primeiro jogo oficial da temporada no futebol inglês, lógico, da primeira divisão. Tranquilo? Vamos ter no próximo domingo o Manchester City enfrentando o Arsenal, 11 horas da manhã, valendo o título Supercopa da Inglaterra. Voltando para o sábado, à 1h30 da tarde, no próximo sábado, vamos ter o Birmingham City encarando o Sheffield United. Sheffield United e Birmingham City, 1h30 da tarde, próximo sábado, pela segunda divisão inglesa, Championship inglesa, tá? 1h30 da tarde, próximo sábado, repetindo. Agora sim, vamos para as notícias. Gente, me desculpem, antes de partir para as notícias, ainda falando sobre jogos do fim de semana, né? Só passando mais 2 jogos que eu não coloquei naquele vídeo. Borussia Dortmund e Roma, da Itália. Esse amistoso vai rolar nesse sábado ao 12h30. Ao 12h30, né? E Cajamarca contra o Alianza Lima do Peru, pelo campeonato peruano, nesse sábado também, mas às 9h30 da noite. Campeonato peruano, tá? Agora sim, partiu notícia de Mercadão da Bola. Vamos lá, gente, já começando notícias do Mercadão da Bola. O São Paulo, né? São Paulo oficializou a renovação de contrato do atacante Jonathan Calleri, argentino, até 2028. Vai o novo contrato do atacante com o São Paulo. E, gente, ainda voltando para jogos do fim de semana, tá? Porque eu vou ter que passar mais um jogo aqui, né? O nome do time mesmo, rapaz, tá me fugindo o nome do time aqui, gente, tá? Passo daqui a pouco, mas o Fortaleza, né? Eu não sei se eu citei no jogo do fim de semana que o Fortaleza também joga pela Série B, né? Fortaleza e Juventude nesse sábado, 6h30 da noite, tá? No caso, Juventude e Fortaleza, Série B, Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá, gente, o atacante Felipe Saraiva, que saiu do Náutico recentemente, estava para fechar com a Inter de Limeira e fechou com o Maringá do Paraná, de última hora, foi anunciado pelo Maringá. Mais um jogo, né, que eu fiquei devendo aí, Campeonato Saudita, nesse sábado, 3 horas da tarde, o Al Nassr vai encarar o Al Fateh, Campeonato Saudita, 3 horas da tarde nesse sábado. Vamos lá com mais notícias do Mercadão da Bola, simbora. Vamos lá, gente, com mais notícias por aqui. O jogador Ebimbe, né, ex-Eintracht Frankfurt, né, jogador argelino,
fechou com o Schalke 04 da Alemanha até 2029. Eu já havia falado da contratação desse jogador, Francisco Ortega, pelo River Plate, mas faltou dizer que o contrato dele é de 4 temporadas, o River Plate da Argentina, tá? Vamos em frente com mais notícias. Vamos lá, gente. Javi Mocidio e Facundo Bonanotte. 2 contratações do Elche, da Espanha. Vamos lá, gente. O Javi Mocidio, que eu falei aí que fechou com o Elche, o contrato dele vai até 2030, tá? Com o Elche da Espanha. Marrascoglu, esse jogador fechou aqui por 1 temporada com o Rayo Vallecano, da Espanha. Onay Núñez, esse jogador fechou por empréstimo até o fim da temporada europeia com o Espanhol, da primeira divisão do Campeonato Espanhol. Lézier Tudal fechou por 5 temporadas com o Hull City, da Inglaterra. Oriol Mangala, esse jogador fechou por empréstimo por 1 temporada com o Getafe, da Espanha. Vamos lá, gente, o jogador Caleb, que não é brasileiro, tá? Apesar do nome, fechou com o Coventry City, da Inglaterra, tá? O jogador também aqui... Vamos dar uma olhadinha nesse nome? Passa daqui a pouco. Eu vou aproveitar para passar uma demissão e uma contratação de uma vez só. O Independiente Avellaneda, da Argentina, demitiu o treinador Gustavo Quinteiro. E o Independiente Medellín da Colômbia contratou o jogador colombiano Juan Quintero. Gente, só falando aí que é de 1 temporada, tá? O contrato do Juan Quintero com o Independiente Medellín da Colômbia. Vamos lá, gente. O Pauri City, dos Emirados Árabes, me parece, contratou o atacante Mariano, que mais uma vez não é um jogador brasileiro, tá? Apesar do nome. Aqui também Fernan Torres, né? Eu vou só dar uma checada no tempo de contrato dele, mas ele saiu do Barcelona e fechou com o PSG por mais de 50 milhões de euros. É isso aí. Atacante espanhol que fez o gol do título, né? Da Espanha na Copa do Mundo, em cima da Argentina. Bom, vamos lá, gente. Fui com uma procura, né? De saber o tempo de contrato do Fernan Torres, ou do Ferran Torres, né? Que saiu do Barcelona com o PSG. E volto com mais uma contratação do PSG. Beleza? O Ferran Torres fechou um contrato de 5 anos com o PSG da França. E o Mika Godis, esse jogador que estava no Ajax, é um atacante, é um belga, ponta, né? Contrato de 5 anos também com o PSG da França. Leonel Pérez, esse jogador saiu do Grêmio, gente, fechou com o Racing da Argentina por empréstimo com opção de compra. Cauã Branco, esse jogador saiu do Botafogo e fechou com o Al Nassr dos Emirados Árabes também. Márcio da Rosa, goleiro cabo-verdiano, né? Goleiro da seleção de Cabo Verde. Fechou aqui com o UTA da Romênia para ser o novo goleiro da equipe. E o futebol turco, gente, tá bombando, hein? É isso aí. O Fenerbahçe da Turquia fechou por 1 temporada, com opção de renovação por mais uma, a contratação de Lukaku, né? Atacante belga que estava no Napoli. Ele vai em definitivo para o Fenerbahçe, tá? O Dusan Vlahovic, atacante sérvio que estava na Juventus, fechou contrato de 3 anos com o Besiktas da Turquia. Vamos lá, gente. O jogador Atekami foi emprestado pelo Milan da Itália para o Lyon da França. O jogador Ener Valencia fechou contrato até o final da temporada de 2027 com o Boca Juniors, o atacante equatoriano, né? Uma negociação, gente, que a princípio deu ruim, né? Até agora, pelo menos, não aconteceu. O Rodri, né, jogador eleito o melhor jogador da Copa do Mundo com a seleção da Espanha, ele pertence ao Manchester City
E o Barcelona vem tentando a contratação do jogador, beleza? Já fez proposta e tudo mais. Até agora, o Barcelona não chegou a esse acordo financeiro com o Manchester City para contratar o jogador espanhol, tá? Ele até segunda ordem permanece no Manchester City. Um outro caso, também relativo ao Manchester City, é o caso do brasileiro Savinho. Bom, segundo notícias, o Tottenham teria oferecido 85 milhões, me parece, de libra para contratar o jogador do Manchester City. Mas, ao que parece, por enquanto, há um acordo verbal, né? O jogador e o Tottenham estão acertados, mas o Manchester City até agora não liberou o jogador, tá? Outra situação envolvendo o Manchester City, beleza? Vamos lá, vamos passar tudo no Manchester City. O Manchester City tentou, gente, e vem tentando, a contratação de Enzo Fernandes, jogador argentino que pertence ao Chelsea. Mas o Chelsea estava pedindo 120 milhões de libras, coisa que, ao que parece, o Manchester City não está muito disposto a pagar, tá? Então é isso aí, gente, vamos em frente. Vamos lá, gente, por empréstimo do Atlético Mineiro, até fim do ano que vem, o jogador Ivan Roman fechou com o Colo-Colo do Chile. Vai jogar no time do Vozinha. Ibanez, jogador brasileiro, né? Se muito me engano, foi para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Renovou o contrato com o Al Ahly da Arábia Saudita até 2030. Vamos lá, gente. O Al Fayed da Arábia Saudita fechou a contratação do atacante Lázaro. Gente, pelo que eu entendi, é aquele mesmo, cria do Flamengo, se muito me engano. Passou pelo Palmeiras. Bom, fechou com o Al Fayed da Arábia Saudita. Rodrigo Dourado, né? Fez um certo sucesso aqui no Brasil pelo Internacional de Porto Alegre. Fechou por empréstimo junto ao América do México com o Juárez, também do México, né? Vamos lá, gente. O Idrissa Gueye, esse jogador senegalês, fechou com o Al Hilal, me parece da Arábia Saudita, tá? Esse clube. O Samu Costa, esse jogador fechou aqui por 4 temporadas com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Odai Sano, esse jogador fechou por 5 temporadas com o PSV da Holanda. Yandishvili, esse jogador fechou por 5 temporadas com o Clube Bruges da Bélgica. O jogador Daniel Maldini, gente, que sim, ele é da família de Paolo Maldini e de grandes jogadores dessa família, né? O Daniel Maldini foi emprestado para o Cagliari, da Itália, por 1 temporada. Aqui também, Ryan Lucas, esse jogador é cria do Flamengo, fechou aqui com o Alverca de Portugal até 2030. Vamos lá, gente, o jogador Strout fechou com o Hull City da Inglaterra até 2030. O jogador zagueiro Chalabah fechou por 5 temporadas com o Como da Itália. O jogador também aqui, vou dar uma checada. O jogador bósnio atacante Lukic fechou até 2030 com o Ipswich Town da Inglaterra. O jogador também aqui Bilal Touré fechou até o fim da temporada europeia com o Parma da Itália, me parece por empréstimo. Gente, o Manchester City está tentando fechar a contratação de Boadi, tá? Volante marroquino que pertence ao Lille da França, mas ainda não fechou. O atacante Emmanuel Machuga saiu do Fortaleza e fechou com o Independiente Avejaneda da Argentina. O Cruzeiro de Itaporanga, clube que vai disputar a 2ª divisão do Campeonato Paraibano, está fechando a contratação do atacante Walter, que é aquele mesmo, gente. Ex-Goiás, Vitória, Santa Cruz. Esse jogador, gente, vale dizer que só esse ano ele já passou por 5 clubes diferentes, está acertando com seu 6º clube diferente no mesmo ano. Ele acabou de subir de divisão com o Aquidauanense, da 1ª divisão para a 2ª
lá no campeonato acho que é sul-mato-grossense, né? Ele subiu para a primeira divisão, inclusive participou, fez gol, e agora está fechando com o Cruzeiro de Itaporanga, da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Bom, gente, o Santa Cruz está fechando a contratação do atacante Léo, pertence ao Fluminense do Piauí e está fechando com o Santa Cruz de Pernambuco. O goleiro Fran Rientes fechou por 2 temporadas com o Marítimo de Portugal. O jogador Rodrigo Gomes saiu da base do Fluminense e fechou com o Rio Ave de Portugal. Eu só não vou saber aqui dizer se por empréstimo ou de maneira definitiva, né? Bom, mas esse jogador, volto a repetir, saiu do Fluminense e fechou com o time português. O Gil Vicente de Portugal contratou o goleiro Samuel Portugal por 2 temporadas. Joen Jordan, esse jogador fechou por 2 temporadas com Estrela Amadora de Portugal. Dennis Etler, esse jogador é um ponta e fechou com Paderborn da Alemanha. Felipe Jorgensen, ele por empréstimo, me parece. Ele é goleiro, né? Saiu do Chelsea e fechou com Strasbourg, da França. Patrício Mazzin, por empréstimo de uma temporada, esse jogador fechou com Frosinone da Itália. Petinovic, acho que Zena Petinovic, centroavante, fechou por 5 temporadas com Stuttgart, da Alemanha. Giuseppe Aurebi, até 2029, fechou com Cagliari da Itália. Kevin Carlos, por empréstimo de uma temporada, fechou com Cagliari da Itália também. The Whites Maquinha, esse jogador fechou por 4 temporadas com Crystal Palace. O Robbie Jurit fechou por 5 temporadas com Sevilha da Espanha. Chian Charles, esse jogador fechou por 5 temporadas com Fulham da Inglaterra. Brandon Johnson, esse jogador fechou por 4 temporadas com Everton, também da Inglaterra. Vamos lá, gente, o zagueiro ex-Sporting de Portugal, Osmane Diomandé, fechou contrato de 4 temporadas com o Nottingham Forest da Inglaterra. Aqui também o goleiro Suzuki, que foi titular, né? Na Copa do Mundo com a seleção japonesa. Ele foi contratado pelo PSG por 5 temporadas. Segundo informações, ele pode ser emprestado para a Juventus por 1 temporada. Até 2030 vai o contrato de Cristian Romero, né? Zagueiro argentino que saiu do Tottenham e agora é reforço do Atlético de Madrid. Memphis Depay, esse atacante saiu do Corinthians, né? O Corinthians estava para renovar o contrato, acabou não renovando. E aí ainda pode ser que ele renove, tá? Porque tem problemas na justiça o Corinthians com esse jogador. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre... Gente, só passando aí que o Cuti Romero, né? Custou 45 milhões de euros, tá? Aos cofres do Atlético de Madrid, para fechar com o Tottenham. Aqui também, gente, o Thomas Christensen. Esse zagueiro fechou por empréstimo com a Atalanta até o fim da temporada europeia. Alex Sanchez, jogador chileno, fechou até 2027 com Montreal do Canadá, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos. O jogador Facundo Colidio, ex-River Plate, atacante, fechou até 2029 com o Vasco da Gama. O lateral Heitor fechou até o fim da temporada com a Chapecoense. Vamos lá, gente, o lateral Spencer, que foi destaque na Copa do Mundo com a seleção da Inglaterra, ele que pertencia ao Tottenham, fechou com a Inter de Milão por 5 temporadas. O lateral Ruggeri, que estava no Atlético de Madrid, fechou por 5 temporadas com o Aston Villa da Inglaterra. O jogador Fran Ivanovic fechou com o Lens da França por empréstimo até o fim da temporada europeia. O jogador Léo Jacó, atacante, estava no Atlético Goianiense, fechou com o Santa Clara de Portugal até 2030. Stefan Boss, esse jogador fechou com o Mais 05 da Alemanha. O jogador também aqui, Romano Schmidt, né? Passou muito tempo
no Werder Bremen da Alemanha, fechou até 2030 com o Frosinone, da Itália. Como é o nome, rapaz, do cara aqui? Que nome esquisito. Florian Grillix. Nome esquisito. Fechou por uma temporada com o Frosinone, da Itália. Quase que não sai. O jogador Domingues fechou por uma temporada com o Sassuolo, também da Itália. Evan Guissante, por empréstimo, fechou com o Crystal Palace, aqui da Inglaterra, gente. O contrato de Nahuel Molina, jogador argentino, ex-Atlético de Madrid, com a Roma, é até 2030. Bom, vamos lá, gente. O jogador Gustavo Harmer fechou com o Coventry City, da Inglaterra. Também aqui, vamos lá, gente. O Levante da Espanha fechou a contratação do jogador Fernandes. Eu só consegui pegar esse nome dele, que é um dos dois nomes que ele tem, esse jogador, né? Aí tô passando aqui, né? O jogador Fernandes, portanto, fechou com o Levante da Espanha. O atacante Leni Lobato, gente, que aqui passou em Pernambuco, né? Passou no Brasil aqui já. Ele é naturalizado argentino, tá há muito tempo no futebol argentino, mas passou recentemente pelo Sport Recife, aqui, e agora ele tá de volta. Fechou com o Ceará. Bom, agora, gente, vamos falar sobre direito de transmissão, ou direitos de transmissão. Vamos passar detalhes sobre isso aqui. O campeonato italiano, eu já havia citado isso em outros vídeos de Mercadão da Bola, foi sublicenciado, né, nos últimos anos pela ESPN, com várias emissoras, né? Várias emissoras diferentes. E bom, agora é a vez do Sportnet. O canal Sportnet adquiriu um pacote de 2 jogos por rodada do campeonato italiano, que na sua totalidade pertence aos canais Disney, aos canais ESPN. Beleza? Mas agora, repito, serão 2 jogos por rodada transmitidos no canal Sportnet. A Cazé TV, né, transmite, os amigos sabem, se muito me engano, é um jogo por rodada lá do campeonato italiano. E o canal Sportnet adquiriu outro direito de transmissão, agora da La Liga. É isso aí. Os amigos também sabem, eu também já trouxe aqui, que a Cazé TV ganhou a concorrência para os canais Disney e adquiriu o Campeonato Espanhol pelas próximas 6 temporadas, de maneira exclusiva. Mas optou, né, a Live Mode, que é a responsável pela Cazé TV e pelos direitos de transmissão aí da La Liga, por sublicenciar direitos da competição. E optou por escolher o canal Sportnet. Então o Sportnet também vai transmitir 2 jogos por rodada da La Liga, do Campeonato Espanhol, nessa próxima temporada, gente. O jogador brasileiro Duqueiroz, volante, foi liberado pelo Zenit da Rússia para procurar um novo clube. Roberto Martínez, treinador espanhol, negociou, mas o novo treinador da seleção da Holanda é o Xavi Hernández, treinador espanhol, até 2030. Ele é o novo treinador da seleção holandesa. Aqui também, gente, Marcelo Gallardo, treinador argentino, é o principal cotado para assumir a seleção do Equador. Ainda não foi oficializado. Ao mesmo tempo que ele também é cotado para assumir o Fluminense como treinador, porque o treinador Luiz Zubendia foi demitido pelo Fluminense. Vamos lá, gente, o treinador croata que saiu, né, da seleção da Croácia após muitos anos no comando, o Sladko Dalic. Esse treinador fechou com a seleção dos Emirados Árabes. É o novo treinador da seleção emiradense. Bom, Danielzinho, atacante, fechou com o Náutico. Alexandro, atacante, fechou com Santa Cruz, de Pernambuco. Até 2031, o jogador Eboá fechou com o Osasuna.
Chitaishvili, esse jogador fechou por 3 temporadas com o Rayo Vallecano, da Espanha. Lucas Hergeton, fechou por 5 temporadas com o Hull City, da Inglaterra. Diego Rico, por 1 temporada, fechou com o Osasuna, da Espanha. Vamos lá, gente. Ibrahim Alani, esse jogador fechou com o Marítimo de Portugal. Nobel Mendy, esse jogador fechou aqui com o Hull City, da Inglaterra, por 5 temporadas. Gauthier Loris fechou até 2028 com o Brest, da França. Aqui também Renan Gorni, esse jogador fechou com o Rayon, da Tailândia. Atacante brasileiro, tá? Alex Bruno, atacante do Asa de Arapiraca, tem quase tudo fechado para ser o novo reforço do Sport Recife. Buba, atacante, renovou o contrato, né, com o 13 de Campina Grande, na verdade. Vamos em frente. Vamos lá, gente. John Lucumi, esse jogador colombiano que jogou a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia, fechou contrato de 5 temporadas com a Juventus. O Al Jabalian fechou a contratação aqui de Henrique Luvanor, que já passou pelo Cruzeiro, esse atacante. Bom, o jogador Everson renovou o contrato com o Cuiabá até 2028. É de 3 temporadas o contrato de Galeano com o Clube do Remo. O Remo que também contratou o lateral Marlon. Também aqui, Iago Monteiro, meia, Lucas Salles, zagueiro, reforços do 13 de Campina Grande para a Copa Paraíba, que vai rolar ainda esse ano. Aqui também o Campanari, tô falando só o segundo nome dele, gente, que eu me esqueci do primeiro. Ele está assumindo o lugar de Moisés, treinador que foi demitido do Maringá. Ele é o novo treinador do Maringá, né? A propósito. Bom, até 2028, o volante Danilo Barbosa, que já passou pelo Botafogo, né? Fechou com o Grêmio de Porto Alegre. Aqui também 3 anos e meio. O volante Fred, que estava jogando, né? Se muito me engano, na Turquia, não estou lembrado, gente. É aquele mesmo que passou pela seleção brasileira, Manchester United. Fechou contrato de 3 anos e meio com o Atlético Mineiro, tá? Ítalo Anderson, esse executivo de futebol, renovou o contrato com o Central de Caruaru, Pernambuco, para 2027. O jogador Jaló fechou por 2 temporadas com o Nacional de Portugal. O jogador Aliobando, que me parece ser um equatoriano, emprestado para o Nacional de Portugal por 1 temporada. Mamadi Ambo, volante, fecha por 2 temporadas com o Brest, da França. Rapaz, eu vou dar uma checada no nome desse goleiro, tá? Fechou também com o Brest, da França. Pera aí. O jogador Egil Selvic, goleiro, fechou por empréstimo com o Brest, da França. Fábio Baldé saiu do Wolfsburg, da Alemanha, e fechou até 2031. É isso aí. O Fábio Baldé saiu do Wolfsburg, da Alemanha, e fechou até 2031 com o Strasbourg, da França. Roberto Piccoli, esse jogador fechou por empréstimo com o Bolonha, da Itália. Pellegrino, esse jogador fechou por 5 temporadas com a Fiorentina, da Itália. Vamos lá, gente. O jogador Denis Unal fechou até 2029 com o Getafe. O jogador Tizion Perota fechou por 1 temporada com o Elche, da Espanha. O jogador colombiano Morrica, que jogou a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia, fechou por 1 temporada com o Getafe, da Espanha. É um lateral, né? O Al-Qadsia, da Arábia Saudita, se aproxima da contratação de Renders, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Holanda. O Al-Qadsia da Arábia Saudita se aproxima da contratação do jogador do Manchester City. Vamos lá, gente. A Inter de Milão emprestou por 1 temporada para Lazio, da Itália, com opção de compra, o jogador Fratesi, tá? Iago Felipe, volante, que estava no Sport Recife, fechou com a Chapecoense. O jogador Dastan Patsayev, que pertence ao Chelsea, um atacante, foi emprestado para o Burnley, também da Inglaterra. O jogador italiano Ciro Immobile jogou por muito tempo na Lazio, gente, tá? Esse também passou pela seleção da Itália e anunciou a sua aposentadoria do futebol.
Também aqui, o Paysandu fechou a contratação do lateral Eduardo, que pertencia ao Maguari de Pernambuco. Vamos lá, galera. Agora passando notícias do Bayern de Munique, gente, para fechar o vídeo, né? Eu já havia citado em outro vídeo que o Bayern de Munique vai fazer um jogo amistoso / jogo valendo. Por que eu estou dizendo isso? Vale troféu. É a Telecom Cup e é considerado um jogo de encerramento de pré-temporada / primeiro troféu, digamos assim, beleza? Não oficial, vamos colocar assim. Então é uma mistura de amistoso com jogo valendo, tranquilo? É a reabertura, né, da Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, após um bom tempo fechado, devido a não ter jogos, né? Devido às férias europeias, a Copa do Mundo, tudo isso. E então está sendo reaberto, né, o estádio da Allianz Arena para mais um jogo do Bayern de Munique, o primeiro na temporada europeia em seu estádio. Bom, gente, esse Telecom Cup, ou a Telecom Cup, eu já havia citado para os amigos e estou só repetindo, é o equivalente ao troféu Juan Gamper do Barcelona, Teresa Herrera do Real Madrid, Emirates Cup lá do Arsenal, né? Que são os troféus de pré-temporada / encerramento da pré-temporada, tranquilo? E o Bayern de Munique, eu já havia citado isso no vídeo, né, lá de jogos de fim de semana, vai fazer esse jogo contra o RB Leipzig, né? Esse jogo de abertura da Allianz Arena para a temporada europeia. Bom, dito isso, a provável escalação do Bayern de Munique, gente, para esse jogo é a seguinte, tá? Urbi no gol, Jonathan Urbi no gol, o Sacha Boey ou Konrad Laimer, tem alguns ou, tá? Essa escalação aqui. Na lateral direita, Jonathan Tah e Kim Jae na defesa, Nathaniel Brau ou Alphonso Davies aqui na lateral esquerda, a ICO também, Kimmich, Pavlovic e Bishop, ou Kimmich, Pavlovic e o Sapoko Ndiaye, beleza? Esse meio de campo aqui. No ataque, Luiz Dias, ou melhor, Maicon Cardoso, né, pela direita, ou Serge Gnabry, tá? Ele tá recuperado, tá treinando e pode ser que entre como titular aqui. Então, vamos colocar assim, Maicon Cardoso ou Serge Gnabry, ou até mesmo Lennart Kau também. Lennart Kau pode entrar aqui porque também tá treinando. O Zaibari, né? O Ismael Zaibari, atacante marroquino, vai fazer sua estreia pelo Bayern de Munique, seja como titular, como está previsto, ou no banco de reserva, mas ele vai estrear. Ele que não fez nenhum jogo, né, de pré-temporada devido a estar lesionado. Agora recuperado, pode fazer sua estreia. E na outra ponta, o Luiz Dias. Ao que tudo indica, o Luiz Dias vai ser titular, sim, nesse jogo contra o RB Leipzig. Então essa é a provável escalação do Bayern de Munique para o jogo desse sábado, né? 10h30 da manhã. E então é uma provável escalação. Bom, gente, para encerrar o vídeo, falando aqui que o Bayern de Munique está vendendo jogadores, né? Eu já havia citado no último vídeo que os jogadores João Palhinha, volante, Sacha Boey, lateral, Brian Saragossa, atacante, e Armindo Siebe, atacante, estão de saída, né, do Bayern de Munique. E alguns, ou no caso um, já se despediu, né? O Armindo Siebe, ele por 500 mil euros foi vendido do Bayern de Munique para o Los Angeles FC, lá da MLS, né? Lá da Major League Soccer. O contrato do jogador, inclusive, com o Los Angeles até 2029, tá? O João Palhinha, gente. O Aston Villa queria comprar o jogador, só que não. O Aston Villa
queria por empréstimo o jogador, gente. E o Bayern de Munique não topou isso. O Bayern de Munique quer minimamente de 25 a 30 milhões de euros pelo jogador. O Aston Villa, ao que parece, não quer pagar. Então, por enquanto, o João Palhinha não sai do Bayern de Munique. Fica, por enquanto, no clube. Se sabe que o Benfica, com essa negociação meio que quase encerrada entre Aston Villa e Bayern de Munique, o Benfica tem interesse em levar o jogador. Tá? Isso é bem notório para o mercado europeu. O Benfica já tem essa ânsia, né, esse querer de levar esse jogador para Portugal já há algum tempo, né? Vamos lembrar, o João Palhinha é português, né? Bom, sobre o outro jogador aqui, o Sacha Boey e também o Saragossa. Nada feito, gente. Por enquanto, nem proposta tem por esses jogadores. Então, o Sacha Boey, por exemplo, está sendo utilizado aí, em prováveis escalações, aqui e ali. O Palhinha também vem sendo utilizado e é isso. Por enquanto, no caso do Brian Saragossa, nem isso, gente. Nem isso. Nem pro banco ele vai. Certo? Se houve uma especulação, gente, e é com isso que a gente vai logo detonar, né? Acabar com essa história. De que o Bayern de Munique estaria interessado no Igor Thiago, do Brentford. Gente, o que pega? Esse interesse é real? É e não é. É uma especulação. Existe, sim, um monitoramento do Bayern de Munique em relação a um atacante referência, a um atacante centroavante. Existe. A situação é que não tem urgência para isso. E no caso do Brentford e do Igor Thiago, o Brentford iria pedir valendo ao Bayern de Munique uma grana pesada. Que outros clubes já tentaram o Igor Thiago e não rolou. Então, assim, nessa janela, dificilmente vai rolar essa contratação. Pode acontecer, porque futebol, se sabe, né? É hoje, mas não é amanhã. Mas, a princípio, o Bayern de Munique não vai contratar mais ninguém nessa janela. Como falei, tudo pode mudar. Mas é isso, essa é a informação. Sobre o dinheiro do Bayern de Munique, né? Em que está sendo utilizado. Afinal, é um clube com muito dinheiro, por que não está contratando, só fez apenas 2 contratações? Percebo que muita gente se questiona, né? E finalmente saiu a informação, gente, disso. O Bayern de Munique está investindo pesado em obras no CT, em obras no centro de treinamento. A intenção é fazer melhoras tanto para o futebol feminino do clube, quanto para o futebol de base também do clube. Então, o Bayern de Munique está investindo essa grana, uma grana alta, até nem estruturar melhor o CT, a Zebenstrasse, né? Que é o CT do Bayern de Munique. Bom, gente, é isso. De informações, o que temos é isso, do Bayern de Munique, beleza? Só lembrando que o Bayern pega o Leipzig. Eu vou dar uma checada numa coisa para fechar o vídeo, pera aí. Fechando o vídeo, gente, vamos lá? Fui confirmar ali, o Bayern de Munique tem jogos pela frente, né? Esse contra o RB Leipzig, o próximo contra o Heidenheim, na próxima quarta-feira, 1h da tarde, jogo amistoso, na casa do Heidenheim. Detalhe, né? A segunda divisão do campeonato alemão já começou e o Heidenheim já começou a jogar. Vai fazer esse jogo amistoso em meio à segunda divisão do campeonato alemão, né? O Heidenheim. Bom, teremos esse jogo no dia 18 de agosto e depois o Bayern de Munique se prepara para o próximo sábado. Esse sábado que vem agora, né, no caso, dia 15, a 8, teremos a partida da Supercopa da Alemanha entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, né, na casa do Borussia. E no sábado, que é sábado 22, né? No caso, a final da Supercopa da Alemanha. Há 7 dias depois, portanto, teremos a estreia do Bayern de Munique na Bundesliga, no dia 28. Na sexta-feira, caiu uma sexta-feira, o Bayern de Munique vai jogar na casa do Stuttgart, contra o Stuttgart. Aliás, me desculpem. O Bayern de Munique vai pegar o Stuttgart sim, mas é na Allianz Arena. Me fugiu a mente agora.
o jogo de abertura do Bayern de Munique na Bundesliga contra o Stuttgart em uma sexta-feira, 28 de agosto, na Allianz Arena. Tranquilo? Gente, fecha o vídeo por aqui. Peço like, se inscreva no canal. Bom final de semana para todo mundo.